Bola 10. Bola 10. O esporte do jeito que você gosta. Fala galera, sejam bem-vindos. Eu sou Thalita Santos e esse é o nosso primeiro podcast sobre a invisibilidade do futebol feminino na TV brasileira. E no nosso primeiro episódio, nós vamos discutir o olhar de uma das atletas sobre a falta desse apoio, desse incentivo. E ainda nós vamos falar do Campeonato Goiano Feminino, que já começou, e nós temos aí 3 times goianos na disputa do título: o Vila Nova Universo, Atletas de Jesus e o Aliança. E para falar mais sobre esse assunto, vamos ouvir a treinadora das Atletas de Jesus e jogadora do Vila Nova, parceria com o Universo de Futsal, Jasmirra Tainá. Jasmirra, seja muito bem-vinda, obrigada por aceitar o meu convite. Eu que agradeço, Thalita, a oportunidade de estar falando sobre o futebol feminino. Toda vez que abre essa porta, a gente tem que ficar muito grato. Muito bom, Jasmirra. Mas antes da gente começar esse bate-papo, gente, eu gostaria de relembrar aqui que o futebol feminino no Brasil, ele surgiu ali por volta da década de 20, mas ele teve alguns empecilhos aí, que em 1941 ele teve essa primeira proibição do esporte que não fosse adequada aí à natureza das mulheres, né? Mas nós conseguimos romper um pouquinho aí dessa lei, que em 1979 foi revogada essa lei que proibia as mulheres jogar. Mas de lá para cá, gente, o futebol feminino tem disputado aí grandes barreiras para poder ter maior visibilidade. Algumas delas são preconceito, né? Alguns desinteresse dos clubes, dos patrocinadores, e por que não dizer da mídia, né? Temos também essa questão da diferença de salário. Mas, Jasmirra, eu gostaria de ouvir você abrir esse nosso podcast falando um pouquinho primeiro dessa jornada aí com as Atletas de Jesus, né? Você que recentemente foi contratada como treinadora desse time, né? Prestes a começar o campeonato. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência como treinadora. Então, o Atletas de Jesus foi uma parceria que já existe com o time masculino do Vila Nova Universo. Eles têm uma parceria. O Atletas de Jesus é uma associação filantrópica, né? E agora eles servem os meninos aqui na Universo como base para eles subirem para o time principal do Vila Nova. E aí surgiu a oportunidade que era necessário ter 4 times de futebol feminino para fazer o campeonato goiano. Foi o que a federação informou, e só existia 3, né? O Aliança, o Vila Nova Universo e o Atlético, no momento de início. Porém, eles falaram que não iriam fazer com 3, sendo que todos os anos aconteceu com 3, né? A maioria das vezes. Aí teve que ter mais um time, né? E aí eu recebi o convite do diretor do projeto para eu assumir o time para a gente estar completando para participar do Campeonato Goiano. De antemão eu já aceitei, porque seria uma novidade, mas é uma grande porta na minha carreira, no objetivo que eu tenho para traçar. E aí, 3 semanas antes de iniciar o campeonato, a gente começou a formar o time, comecei a juntar as meninas e a gente formou o Atletas de Jesus. Certo, Jasmirra, voltando ao ponto aqui dessa questão de visibilidade, ter um acesso aí na televisão, como é o caso, você acha que aumentaria essa questão de ter um patrocínio hoje? Ah, com certeza, porque a parte do patrocínio, ele tem que ter retorno em alguma coisa. Então, se tem como mostrar o patrocínio, tem como o patrocínio entrar. Então, é uma troca de favores. Aí, a partir do momento que você não tem onde mostrar o seu patrocinador, consequentemente, não tem como você conquistar o patrocínio. Jasmirra, eu vi que recentemente também o Vila Nova de Futsal aí, ele viajou, né, para Recife, para disputar ali os jogos universitários, inclusive conquistou um título. Essa questão da viagem que vocês fizeram aí, eu gostaria de saber se tem alguém que paga essas despesas das meninas ou se vocês, atletas mesmo, tiram do próprio bolso. Graças a Deus, o Vila Nova tem dado um grande suporte, mesmo não tendo a obrigação, né, assim, dizendo pela CBF, porque hoje em dia, só os times de Série A têm a obrigação de ter um time feminino, e mesmo o Vila estando na Série C, ele tem dado suporte para as meninas, e como era uma viagem universitária, então era o Vila Nova Universo que estava representando,
o Vila e a Universo tiraram todas as despesas, né? Então, nenhuma das atletas arcou com nada, nem com a viagem, nem com a alimentação, nem com a hospedagem. Graças a Deus já foi mais uma vitória aí do futebol feminino ter alguém que apoia e acredita. Então as coisas vão melhorando aos poucos. Voltando aqui ao ponto novamente da visibilidade, você acha que hoje, transmitindo um jogo, né, do futebol feminino, inclusive do Campeonato Goiano hoje, você acha que transmitir um jogo hoje, no seu ponto de vista, daria audiência aí do futebol? Com certeza, a maior prova disso foi que a final da Copa do Mundo Feminina teve mais visibilidade do que alguns jogos da Copa do Mundo masculino. Então, muitas pessoas não veem porque não sabem aonde ver. Já passa alguns jogos femininos, né, só que são em canais fechados. Então, até próprios torcedores dos clubes, pode dizer Goiás, pode dizer Vila, Atlético, não sabe que o próprio clube tem um time feminino. Então, a partir do momento que passa em algum canal de comunicação, seja no rádio, seja na televisão, isso chega a notícia às pessoas, né? Porque interesse, eu acredito que a maioria tem, ela só não tem conhecimento de onde pode estar sendo visto. Eu gostaria só de relembrar um caso aqui da Marta, que eu achei bastante interessante, que durante aí o registro, né, das fotos lá na seleção brasileira antes das Olimpíadas de Tóquio, não sei se você viu esse caso, mas a Marta escondeu ali o símbolo da Nike, né, a Nike, que é uma das patrocinadoras aí da seleção brasileira. Eu acho que a Marta quis ali mostrar algum recado, essa questão de desigualdade de contratos, né, ela que já foi eleita 6 vezes como a melhor jogadora do mundo, então essa questão do salário também pesa hoje nas jogadoras, não só como amador, mas como profissional, também é o caso da Marta aí. E hoje, as atletas aí, tanto do Vila Nova, quanto do Aliança, das atletas de Jesus hoje, elas têm um salário, elas recebem alguma coisa para poder jogar no time? Eu não posso falar sobre os outros times, porque eu não sei a realidade deles, mas eu acredito que a maioria seja amador, né? O Aliança não tem a parceria mais com o Goiás, então eu sei que não existe um contrato profissional mais, porém eu não sei se elas recebem alguma ajuda de custos. O Atleta de Jesus é 100% filantrópico, as meninas não recebem para jogar. E no Vila Universo, eu acredito que as meninas recebem a bolsa da faculdade, pelo que eu já trabalhei e pelo que é a realidade do futsal. Então, salário e contrato profissional, eu acredito que nenhum dos três receba. A gente já destacou aqui algumas dificuldades do futebol, Jasmirra. Além dessa visibilidade, que é um dos pontos do nosso podcast, esse é um ponto crucial que a gente tem que batalhar, tem que lutar aí pelo futebol feminino. Eu acredito que seja calendário. Se a gente for ver, a gente passa o ano inteiro com uma competição apenas. A partir do momento que você tem mais calendário, você pega um time para ficar à sua disposição o ano inteiro. Porque, vamos supor, o campeonato vai ser agora, já está acontecendo, né? A gente está em setembro. A gente ficou o ano inteirinho para treinar para jogar um campeonato de setembro. Se você põe mais calendário, você precisa de mais time para jogar, você precisa divulgar mais. Com isso, você ganha visibilidade, você abre para mais categorias. Com isso, você obriga o time a ter outras categorias e, consequentemente, você planta mais o futebol feminino. Então, a partir do momento que você não tem calendário e você não tem obrigatoriedade, você meio que fica estagnado, ficando 12 meses por 2 meses, que é o que demora para acontecer o Campeonato Goiano. Então, você fica 10 meses parado, tecnicamente, porque não tem necessidade de você treinar esse tempo todo para jogar 2 meses, e aí você não tem mais nada para participar, porque não tem outra competição federada dentro do estado. Acho que um ponto interessante também aqui que eu gostaria de ressaltar é que em Aparecida e Goiânia existem vários campeonatos aí, futebol amador das meninas. Nesses campeonatos aí, geralmente tem muitas meninas boas, né? E essa questão dos campos de futebol hoje, na maioria das vezes, não são as melhores, né? Como você enxerga essas condições aí dos campos, né, para as atletas treinar, disputar o campeonato? Como você enxerga hoje os campos de futebol? Inclusive, a gente já jogou junta, né, já joguei contra você também, mas eu gostaria de destacar que eu nunca fiz um gol na Jasmirra, porque é uma excelente goleira, né, um paredão mesmo, e eu gostaria que você falasse assim, do campo em geral hoje, inclusive das atletas de Jesus, que é o que você está mais próximo, né, como treinadora, e desses futebol amador aí que acontece simultaneamente. Sobre a estrutura do Goiano, os campos, o Atleta de Jesus treina, também divide o campo pela Faculdade Universo. O Vila e o Atleta de Jesus têm a mesma parceria, porque a Universo
é uma porta para o futebol feminino, e como o masculino também tem essa parceria, então ambos os times dividem o mesmo espaço, só troca os horários e os dias, né? O Vila treina em tal dias e alguns horários, e o Atleta de Jesus treina em tal dias e tal horários. E o Aliança, creio que eles vão mandar o jogo lá no Buriti Sereno, um campo de excelente qualidade. Então, para o campeonato goiano, eu não vejo tanta dificuldade na estrutura, não. E nos campeonatos amadores, eu acho que o nível está subindo bastante. Porque a maioria não joga campo, né? O único campo que eu conheço de campeonato feminino é exatamente esse que você falou que a gente já participou, que é o da Cidade Livre lá. Tá melhorando aos poucos, né? Igual ontem eu recebi uma pergunta na minha caixinha no Instagram e perguntou se eu acredito no crescimento do futebol feminino e no reconhecimento. Eu acredito muito. O futebol feminino não tem como voltar para trás, mas o problema é o tempo que ele vai demorar para se erguer. Talvez o que eu plante agora, eu não colha, mas com certeza as meninas que são mais novas, que vão estar lá na frente, vai colher. Então eu acho que daqui para melhor. A gente já teve em situações piores, já teve não lugar para jogar, né? Não lugar para treinar. Então, eu acho que está melhorando aos poucos. O Federado está com estrutura boa e o futebol feminino da Várzea, como a maioria é só site, eu vejo uma alta qualidade. Tem uns campeonatos rolando aí, o campo do Balneário é bom, o campo da ilha lá da 7 é bom, tem o campeonato agora do M19, que é do Michael, que também o campo é de excelente qualidade, então eu acho que cada vez mais as portas dos melhores lugares estão abrindo para o futebol feminino. Gostaria de trazer um dado aqui da Marta, que recentemente foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, e eu acho bastante importante para nós mulheres, que em 171 jogos ela fez 116 gols, né? Ela que é a maior marcadora entre homens e mulheres da história da seleção brasileira. Além disso, ela tem 2 medalhas de prata nos Jogos Olímpicos, 2 ouros no Pan-Americanos e 1 prata na Copa do Mundo. Jasmine, ter uma mulher hoje, né, com esses destaques, inspira você a continuar sendo atleta, como representante do futebol. Inclusive, você tem várias medalhas, né? Eu acompanho as suas redes sociais. Eu acho que adquirir medalhas, essa premiação motiva outros atletas. E eu gostaria que você falasse da Marta como representação aí para as mulheres nesse destaque, tanto entre homens e mulheres. A Marta é um caso raro, né? Eu acho que ela assume muito o posto e o cargo que ela tem, né? A Marta, de 99% das mulheres que jogam futebol, tem ela como inspiração. Então, ela sabe o lugar que ela está, tanto no campo quanto na mídia. Então, é de extrema importância que ela, voltando ao ponto que você falou do protesto que ela fez, ela usar a voz e o lugar que ela tem para defender o futebol feminino, para se impor, para requerer aquilo que ela tem de direito, que não é lhe dado, né, em questão de certas coisas, mas como inspiração não tem o que ser dito, né, e se ela, dentro de todas as dificuldades que ela teve, veio de um futebol que praticamente ela e mais 2 ou 3 teve que carregar nas costas, né? Se ela conseguiu tudo isso, essa nova safra que já vem com times completos, a gente pode ver o time do Corinthians, o time do Palmeiras, o time do São Paulo, você vê que são times completos, o time inteiro dá conta de jogar, o time do Internacional Feminino, porque na época da Marta, tecnicamente, a gente dependia de Marta, Formiga, Cristiane, não era um time completo que você dava conta de carregar, e elas conquistaram tudo isso, então eu acho que hoje tem tudo para dar mais certo ainda, valorizando tudo que ela plantou por todas nós. Nós estamos encaminhando aqui para o final, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta. Essa questão de visibilidade do futebol feminino, você acredita que só acontece em Goiás? Né? Como que você enxerga, se é nacional, se é no Brasil inteiro, que essa cobertura aí é meio que escondida, né? Porque todos os jornalismo hoje, praticamente, não vou citar aqui emissoras, mas a maioria do jornalismo hoje tem um quadro voltado somente para o esporte, né? Então, assim, o futebol feminino tem vários esportes, tem futebol, tem tantas outras modalidades. Eu gostaria de saber como você enxerga essa questão de visibilidade. Isso acontece para você só em Goiás ou no Brasil todo? Não, no Brasil todo, né? Goiás é um pouco mais atrasado, mas se a gente for levar para o Nordeste, é mais atrasado ainda. Querendo ou não, tem os lugares específicos, né? Hoje que o futebol se destaca. São Paulo,
o sul do país, que é um pouco mais avançado. Então, se você for ver, o Corinthians, que é tricampeão brasileiro de campo, de futebol feminino, nem todo mundo sabia que teve a final ontem, não sabia nem que ia passar, onde ia passar, quem estava jogando. Imagina os outros clubes que nunca nem chegou no Brasileiro, nunca nem jogou uma Série B, talvez nunca nem disputou o primeiro acesso do campeonato do seu estado, né? Então a visibilidade ainda é um dos primordiais pontos que tem que ser abordado aí. Certo, Jasmirra, nós estamos chegando ao fim desse bate-papo. Eu gostaria de agradecer você por aceitar o meu convite e gostaria que você deixasse um recado para as meninas aí que amam futebol, não só futebol, mas o esporte em geral. Enquanto você puder lutar por aquele esporte que você gosta, que você ama, que você faça isso. Mas como a gente sabe a realidade do esporte feminino e da estrutura que a gente vive, se não der certo, se você precisar fazer outra coisa, também não desanime, mas ajude de alguma forma, apoie uma pessoa que pode, e aqueles que têm condição e pode apoiar você e pode apoiar o outro, que faça também, porque o esporte feminino ele precisa de apoiadores, precisa de incentivadores, e o apoio nem sempre é só financeiro, é uma divulgação, é uma ajuda, é um motivacional de uma pessoa que você gosta ou da sua família, às vezes é muito mais do que um salário que você recebe, porque querendo ou não, muitas meninas não têm esse apoio dentro de casa ou de alguém que ela precisa estar se espelhando para isso. Então, o apoio de todas as formas, a pessoa que tem a condição de participar e aqueles que não têm também. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez pela sua participação. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio aqui do podcast sobre invisibilidade do futebol feminino e eu aguardo você no próximo episódio. Beijão e tchau, tchau. Bola 10. Bola 10. O esporte do jeito que você gosta.